Eu brinquei até, tava lá no Flow, falei, pô, espera morrer para os outros te homenagear, né? Você mesmo quer, quer ser homenageado em vida. Homenagens são postas. Eu mesmo faço a minha homenagem. Né? Então, assim, ele quer minar a ascensão e tem um problema territorial que ele quer tomar a América do Sul, isso está expresso, né, na doutrina de segurança nacional que ele já fez, e o ataque da Venezuela é isso. Tem uma questão logística, que o projeto da nova Rota da Seda tem uma lógica logística em toda empresa, né? Seu produto só é competitivo se a logística for competitiva, né? E hoje no mundo a gente vê isso, né? O crescimento da Amazon, do Mercado Livre, da própria AliExpress, né? Você compra as coisinhas de R$10 na AliExpress, como é possível, né? E chegar aqui e ser competitivo? Porque é logística, né? Então a China, o projeto Cinturão e Rota, que não é novo, né? A China, a Rota da Seda original, começou no século II a.C., né? Foi até o século XIII, né? 13, 14. Então a China já tem isso milenarmente na cabeça dele, que eles precisam de logística para expandir o seu comércio. Então, o projeto Cinturão em Rota, se você pega toda aquela rota, tem a rota terrestre que passa, não à toa, no meio do Irã, passa ali na Ásia Central, no meio do Irã, no Cazaquistão, Turcomenistão, tal, Irã, passa ali na Turquia, sobe pelo meio da Europa ali, vai até Moscou, desce, vai até o Reino Unido, né? De lá volta até na Itália. E depois tem a rota marítima que pega o Mediterrâneo ali, vem cortando, passa ali no Mar Vermelho, sobe e volta para a China ali, e liga toda a China nessa rota. E aqui ele começou a fazer agora na América do Sul, né? O Porto de Xangai, e tentando pôr o Brasil nesse acordo para cortar a América do Sul no meio. Porque ele já tinha um planejamento a longo prazo que em algum momento os Estados Unidos ia fechar o canal do Panamá. Foi a primeira ação que o Donald Trump fez quando assumiu. Fechou o canal do Panamá para os chineses. Então tem essa parte logística. E uma que ninguém fala, mas que eu tenho falado, é a rota do Ártico, que é a rota mais curta entre a América e... Que é dominada pela Rússia, essa rota, não é? É a rota do Ártico entre a Rússia, que é a menor rota ali, logística, para ligar a Europa ao continente americano. Então eu até brinco, né? Se você não é terraplanista, pega um globo terrestre... bom ser, nos dias de hoje, tem que destacar. Dá o disclaimer, é importante dar o disclaimer. Pega o globo e coloca o Polo Norte bem na sua frente. Você vai ver que de um lado é a Rússia, sim, do outro lado é o Alasca, Estados Unidos, Canadá e Groenlândia. Não à toa ele falou que o Canadá ia ser o 51º estado e ele ia anexar o Groenlândia. Porque se ele fizer isso, ele vai ter de um lado a Rússia e do outro lado inteirinho os Estados Unidos. Ele quer dominar ou bloquear a rota do Ártico, né? O único que tem tecnologia para navegar lá é a Rússia. Tecnologia nuclear de navios quebra-gelo. E eu sempre brinco, como o ataque da Venezuela não é sobre ter acesso. Os Estados Unidos não precisa de petróleo, ele já tem. É sobre bloquear o acesso da China, né, e no limite da Rússia. Porque a Rússia está fazendo grandes acordos ali na Eurásia com a China para fornecer energia, não só petróleo e gás, né? Tem agora esse novo gasoduto que estão, acho que chama Potência da Sibéria, que é o gasoduto que vai ligar. E não à toa os Estados Unidos ajudou a sabotar e cortar o gás com a Alemanha. Porque a preocupação dos Estados Unidos, se você pegar lá em 2003, quando o Jacques Chirac, o Schroeder e o Putin foram contra a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Você pegar em 2003, eles três fizeram uma conferência sendo contra. Os Estados Unidos têm uma grande preocupação da Rússia sempre se aliar à Alemanha, principalmente. E nesse caso, uma frente ali, França, Alemanha e Rússia, contra os interesses americanos. Então, o grande medo dos Estados Unidos também é a Europa se aliar à Rússia. Por isso que ele fica incentivou a guerra da Ucrânia. E existe uma russofobia também na Europa, tá? Não só na Europa, como nos Estados Unidos. Então, ele tem essa preocupação dessas rotas logísticas que a China está formando com o resto do mundo, que é o calcanhar de Aquiles para a China continuar sendo competitiva nas exportações ou não. Então ele quer primeiro isolar o continente americano da influência chinesa, tornar os produtos da China menos competitivos ou no limite da coerção econômica, obrigar os países a fazer negócio com os Estados Unidos e não com a China. Cortar essa rota terrestre que passa pelo Irã, que é super importante. Tomar a Groenlândia no limite, e no Canadá acho que vai ser difícil, né, nesse primeiro movimento os canadenses já ficaram totalmente contra, né? Mas o objetivo dele era fazer essa frente lá no Ártico com a Rússia. Então, no limite, todas as ações que ele está fazendo é para minar a ascensão econômica da China e também ajudar ele a manter a hegemonia do dólar, porque lembra que eu falei da doença holandesa? Quando você tem um produto que está muito dinheiro, você acaba não investindo em outros setores, né? Só que tem um problema, quando você corta também alguma coisa, você desenvolve o outro setor, né? Foi o caso agora dos microprocessadores, né? Eles cortaram acesso da China para os
os processadores da NVIDIA, a China já está alcançando, já está chegando nos mesmos processadores. Será que não foi um tiro no pé? Foi um tiro no pé, né? Enquanto você está fornecendo, o cara não tem tanto incentivo assim para desenvolver o dele. A China está desenvolvendo. Quando eles fizeram as sanções econômicas contra a Venezuela, a partir de 2014, a saída tiraram a Venezuela do SWIFT, a saída da Venezuela foi vender petróleo para a China. Só que começou a vender petróleo para a China em yuan, parou de usar o dólar. E isso afeta a hegemonia do dólar. Tanto que o Donald Trump já falou depois também da invasão, que ele vai obrigar a Venezuela a vender o petróleo todo dela em dólar, né? E, inclusive ele citou, a China pode até continuar comprando o petróleo da Venezuela, só se for em dólar. Então, uma forma de continuar financiando todo esse déficit que os Estados Unidos têm, né, o serviço da dívida que você falou que está ficando caro, vai chegar a quase 40 trilhões, né? Era 37, ia aumentar 2 trilhões, chegar a 39. Então, a forma que ele tem de continuar financiando essa expansão da dívida dele e financiar, sustentar essa expansão militar que ele tem, é manter a hegemonia do dólar. Ele não pode perder isso, né? Então, Ele tem que criar demanda pela moeda dele para frente. Exatamente.